Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Universo Porto de sexta-feira, dia de darmos voz aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Hoje temos mais 4 rostos que vão comentar os temas que marcam a atualidade e já vamos saber quais são. Para já vamos começar pela minha direita e agradecer a presença ao Rodrigo Almada Martins, obrigada. Também ao Paulo Bizarro, obrigada por mais uma presença. Do meu lado esquerdo, João Crespo e Luís Marques, muito obrigada também pela presença neste Universo Porto de sexta-feira. Quanto a si que está em casa, como sempre, tem as portas abertas do estúdio para participar connosco, como sempre, através do e-mail universoporto@portocanal.pt. Estou à espera da sua participação desse lado ao longo da próxima hora e meia em que lhe vamos fazer companhia. É claro que a renovação de Sérgio Conceição com o Futebol Clube do Porto será o tema principal deste programa, vai certamente ocupar-nos grande parte desta edição de sexta-feira, mas também vamos ter tempo para olhar para o clássico de amanhã, que vai juntar primeiro e segundo classificados no Estádio do Dragão. Vamos então começar por analisar essa renovação que foi conhecida hoje, ao final da tarde, anunciada por Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente do Futebol Clube do Porto disse que renovou com Sérgio Conceição até 2021. Vamos ver um excerto daquela que foi uma comunicação aos adeptos do Futebol Clube do Porto. E o futuro do Futebol Clube do Porto tem que ser igual ao passado recente. E o passado recente de vitórias começou exatamente neste local, quando há 1 ano e poucos meses apresentei aqui o nosso Sérgio Conceição como treinador do Futebol Clube do Porto. Hoje tenho muita alegria e um grande orgulho em vos poder dizer que hoje mesmo Sérgio Conceição renovou o contrato mais 1 ano. Caso para dizer que em treinador que ganha mexe-se apenas na duração do contrato, no caso para prolongar. Prolonga ao Futebol Clube do Porto o contrato de Sérgio Conceição, quer o técnico portista prolongar os momentos de felicidade e amor que tem vivido à frente dos destinos da equipa azul e branca. Obviamente que eu estou muito feliz pela confiança do Futebol Clube do Porto, toda a estrutura, na pessoa do seu presidente. Eu há 1 ano, mais propriamente, faltam 3 meses e 1 semana para completar 2 anos nesta casa como treinador. Tem sido um trajeto muito exigente, muito feliz, muito apaixonado da minha parte e da parte da minha equipa técnica e das pessoas que estão envolvidas diariamente a trabalhar no Olival connosco. Quando eu falo de amor pelo Futebol Clube do Porto, é um amor verdadeiro e não um amor das simples palavras. As palavras são sempre banhadas por um sentimento genuíno. Isso não duvidem, porque se não for sentido, prefiro não falar. Por isso, aquilo que eu tenho a dizer é que, sendo ou não a cadeira de sonho, aquilo que eu sinto por este clube, pelo presidente, pelas pessoas do Futebol Clube do Porto, é um agradecimento muito grande e uma vontade de retribuir isso com vitórias, que é aquilo que nós queremos. E, pelo menos enquanto Pinto da Costa for presidente do Futebol Clube do Porto, o futuro para Sérgio Conceição passa pelo Estádio do Dragão. Para mim é um orgulho, uma honra enorme prolongar o contrato. A partir do momento em que o Sr. Presidente me falou comigo, eu disse-lhe simplesmente que com ele aqui continuaria até que ele assim o desejasse. Isso é a prova da relação que nós temos, da empatia que existe, da amizade que existe e do grande respeito. Somos 2 pessoas, e quando falo do Presidente falo obviamente, toda a estrutura do Futebol Clube do Porto. Somos pessoas ambiciosas, pessoas determinadas, pessoas que querem o sucesso, queremos muito ganhar. E é nesta senda que vamos, e nesta caminhada difícil, vamos tentar dar continuidade àquilo que temos feito. É para mim um prazer enorme continuar e sentir a confiança das pessoas nesta casa tão grande, com tanta história no futebol português e no futebol mundial. E a duração do contrato é a única mudança que Pinto da Costa quer desta renovação de Sérgio Conceição. Pedi que seja ele mesmo, que não altere a sua maneira de ser, o seu caráter, a sua forma de trabalhar. Foi isso que eu lhe pedi. O resto virá por acréscimo. Sérgio Conceição chegou ao banco do Futebol Clube do Porto a 8 de junho de 2017. Essa ligação estende-se agora até 2021. Conferência ao final da tarde de hoje, que envolveu então o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa e também
Sérgio Conceição, Rodrigo, um contrato prolongado até 2021, um contrato que diz aqui também que Sérgio Conceição está a fazer um excelente trabalho no Futebol Clube do Porto. É verdade. Antes de mais, boa noite aos meus companheiros de painel, boa noite aos portistas que nos seguem lá em casa, que espero que, portanto, hoje estão ainda em estágio, que amanhã, e espero que vão todos cedo para a cama, que amanhã temos todos que entrar em campo e o Mister tem que nos convocar a todos. Após as 11 da noite. Cedo após as 11 da noite e com certeza a Sérgio Conceição vai-nos convocar a todos para participarmos amanhã no grande jogo que vem aí. Bem, relativamente à renovação do Sérgio Conceição, ora bem, se é possível, eu diria que se era possível ainda o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa nos surpreender, aí está uma prova de que ainda é possível. Portanto, é um dia de um clássico importantíssimo desta época. Eu diria que Pinto da Costa lança aqui uma cartada de mestre. Portanto, mais uma vez, a estrutura do Futebol Porto completamente blindada, tudo isto aqui no segredo dos deuses, portanto, ninguém sabia ou ninguém esperava que a renovação de Sérgio Conceição portanto, fosse partilhada no dia de hoje e de repente no Porto Canal aparece o Presidente num local onde já tinha estado exatamente há cerca de... Faltam 3 meses para fazer 2 anos. Faltam 3 meses para fazer 2 anos, onde tinha estado e, portanto, o Presidente e o nosso treinador voltam a um local onde foram manifestamente felizes. O resto é história, todos sabemos, o Futebol Porto interrompeu um ciclo de 4 anos consecutivos de vitórias do Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, o que é que isto pode significar aqui? Há aqui uma clara intenção de marcar a agenda para o jogo da manhã. Estas coisas valem o que valem e depois do jogo começar, portanto, depois do árbitro apitar, a bola começa a rolar e de repente toda a gente esquece disto e são 11 homens contra outros 11 homens a disputar um jogo de futebol. Mas a verdade é que isto marca a agenda, dá um claro sinal e eu diria que, se me é permitido dizer isto, talvez o Futebol Porto entre a ganhar já 0-0 amanhã. Porque estas coisas parece que não, são muito importantes. Passa um sinal para o grupo, passa um sinal também para a comunicação social e eu diria que o Futebol Porto se calhar teve um abaixamento de forma que é atrasado, mas depois há 3 boas notícias a marcar portanto, antes deste jogo. É o jogo em Tondela, onde o Porto tem uma exibição muito segura e onde diria que a vitória até foi mais fácil do que aquilo que todos pensávamos. Logo depois surge o jogo com o Braga, e aqui era realmente o jogo onde o Braga apostava tudo e o Porto voltou a dar uma resposta bastante positiva e agora, exatamente no dia anterior, o Presidente vem a terreno portanto, partilhar esta notícia. O que é que significa Sérgio Conceição para o Futebol Clube do Porto? Desde logo há um passado e há um futuro. Ainda julgo que Sérgio Conceição falou nisto depois do jogo ou depois do jogo de Tondela ou depois do jogo do Braga, já não estou a recordar, que dizia que no Futebol Clube do Porto portanto, há um passado e há um futuro. E isto relativamente ao episódio Militão, dizia que no Futebol do Porto, citou Jorge Pedroto, que no Futebol do Porto os casos, portanto, os problemas não chegam a existir, não existem nem chegam a existir, porque ficam resolvidos à partida. Portanto, citando as palavras do mestre José Maria Pedroto. E depois aborda também o futuro, quando diz que, por exemplo, falava-se do caso de Oliver, e diz que um médio moderno tem que ter golo, e diz que refere que não há de faltar muito tempo, portanto é um treinador que já está a pensar no futuro, não há de faltar muito tempo para que um defesa central tenha que saber fazer o último passe e para que um guarda-redes seja o primeiro a organizar, a ser o organizador do jogo. No pré-jogo com o Sporting Braga, exatamente. E ainda hoje, por exemplo, há imagens muito bonitas esta semana, no pós-jogo de Braga, ver o Vítor Bahia, Molinar Zic, Miel Karski, depois também o Casilhas aparece. Há uma imagem muito bonita, julgo, com o Sr. José Luís, abraçado ao Miel Karski. Portanto, é um funcionário que eu julgo que está no Futebol Porto há mais de 60 anos, se não estou em erro. Nenhum de nós era nascido, seguramente, quando ele começou a vestir a camisola do Futebol Porto. É verdade, há 65 anos. E por acaso o Presidente tem aí uma tirada bastante engraçada que diz que, a dada altura, diz portanto, todos envelhecemos, não. Eu não envelheci, porque o Milinares Zic era guarda-redes, já não é, o Vítor Bahia era guarda-redes, já não é, o Miel Karski era avançado, já não é, e ele continua a ser Presidente do Futebol Clube do Porto. E depois ver o Sérgio Conceição também... também envelheceu. Também envelheceu, já agora é treinador. Ver aí o Sérgio Conceição no meio, portanto, e a forma como ele fala,
Ele diz que no Futebol Porto o dinheiro não é importante, porque reconhece que quando ele tinha 15 anos foi a casa que o acolheu. E diz que, ainda disse, como vimos agora na peça, que o amor que tem pelo Futebol Porto não são palavras vãs, é um amor que realmente existe. E se há pessoa que fala do coração, é Sérgio é Sérgio Conceição. Conceição. Eu acho que o Futebol Porto precisava já há muitos anos de voltar a ter um treinador que vestisse a camisola do Futebol Porto e transmitisse para dentro de campo os valores do Futebol Porto. O Sérgio Conceição, eu lembro quando começou a jogar, primeiro jogava a médio direito, depois a defesa direito, acabou a substituir, portanto, entrou a substituir o nosso grande capitão, João Pinto. Isto tudo tem um significado, há uma história que se passa. E o Sérgio Conceição transporta o legado da mística, da tão afamada mística do Futebol Clube do Porto. E claramente conseguiu desmontar, mudando de um 4-3-3 para um 4-4-2, conseguiu desmontar as equipas adversárias que se fechavam muito, as equipas pequenas contra o Futebol Porto. Eu acho que essa é a grande conquista de Sérgio Conceição, além do título, é de facto vermos o Futebol Porto muito forte contra as equipas pequenas, muito forte contra os autocarros, e portanto é muito difícil fazer parar o ataque do Futebol Porto nesta altura. Portanto, saúda-se a renovação, obviamente. Paulo, não sei se teve a oportunidade de acompanhar a conferência na íntegra, se não teve, já teve aqui um cheirinho do que se passou de mais importante. Uma renovação, como disse o Rodrigo, estava bem blindada e só foi conhecida mesmo a partir do momento em que Jorge Nuno Pinto da Costa começou a falar. Antes de mais nada, boa noite aos presentes e boa noite a todos os que nos seguem lá em casa. Eu acho que hoje é um dia muito feliz para todos nós portistas. Acho que não poderia haver melhor forma de começar um fim de semana, que é um fim de semana muito importante para o universo do Futebol Clube de Porto, para todas as modalidades, não só para o futebol, para o handball, para o hóquei em patins e até para o basquetebol. E não havia melhor forma de começar do que começar com esta vitória. Isto para nós esportistas e para o nosso universo é uma grande vitória e vale mais do que qualquer vitória, porque não é uma vitória pontual, não é uma vitória circunstancial, é uma vitória que se vai prolongar no tempo, independentemente de tudo o resto, e isso é muito importante. Eu, se não estivesse aqui hoje, provavelmente estaria com os meus grupos de amigos a brindar a esta vitória, porque acho que é uma vitória que merece ser brindada. Espero que esta também seja uma boa forma de começar o seu fim de semana, em particular. É uma boa forma, e ainda podemos todos brindar no fim, nunca se sabe, porque estamos aqui numa mesa de deportistas. 5 copos de água, portanto, à vontade. E, portanto, podemos brindar, porque realmente merece ser brindado. O Sérgio Conceição é uma pessoa que eu admiro, e admiro desde sempre, e há amigos meus que ainda me recordam isto, e ainda hoje, quando foi isto, recebi uma mensagem a recordar que ainda ninguém conhecia o Sérgio Conceição, ou quase ninguém. Ninguém é uma força de expressão. Quando ele esteve emprestado no Felgueiras, eu dizia que o Felgueiras tinha um jogador do Porto emprestado que ia ser um craque. E essa pessoa mandou uma mensagem a dizer sempre que se fala no Sérgio Conceição, eu lembro-me de ti porque me dizias isso e eu não sabia quem era o Sérgio Conceição. Pena não haver redes sociais nessa altura. Não. Senão era só andar para trás e ver lá as publicações. E ver o que eu dizia sobre o Sérgio Conceição, porque realmente eu admirava porque eu via nos Júniors e admirava pela garra. Obviamente não conseguiria imaginar até onde ele chegou, mas isto é o nosso ADN, o ADN do Futebol Clube do Porto. O que é que eu posso dizer mais? Acho que, além do Sérgio Conceição, também temos que referir aqui toda a equipa técnica que o acompanha, porque as equipas técnicas cada vez são mais importantes e penso que isto está incluído. A equipa técnica, estavam lá todos na primeira fila, está incluída. Acho que também não podemos esquecer aqui o engenheiro Luís Gonçalves, que tem tido um papel fundamental. Também lá estava, sentado na primeira fila. Aliás, acho que a administração da SAD, pelo que eu assim percebi por alto, estava quase toda. E acho que isto é importante, independentemente do que possa acontecer amanhã, porque eu não concordo que esteja muito ligado com isso, porque o Sérgio Conceição, na realidade, não renovou por mais uma época. Ele renovou, no fundo, por 2 épocas, mais o resto que falta desta. Porque, independentemente do resultado da amanhã, nós, a partir da manhã, iríamos ter toda a comunicação social. Tendo o Benfica ganho, ou tendo o Futebol Clube Porto ganho, ou o empate, o resultado acho que aqui não interessava muito, faltam 10 jornadas para terminar o campeonato, iríamos ter a comunicação social a usar o fator de Sérgio Conceição para destabilizar, como já vinha fazendo de certa forma com a saída de Sérgio Conceição. E o importante do que aconteceu hoje foi
matar pela raiz esse tipo de polémica, e essa polémica não vai existir mais. Isto vem reforçar muito a união do grupo, enquanto adeptos, a nossa paz de espírito, e, portanto, termino como comecei dizendo que realmente hoje é um dia de grande alegria para todos nós. Por acaso nota-se, está assim mesmo com ar... Estou muito contente. É verdade, nota-se, tem assim uma luz no olhar. Acho que não é o único. Boa noite a todos. Eu tenho que dizer também que, e já me antecipei aqui, a Ana Filipe, Força. de passar a bola, tenho que dizer também que é um dia muito feliz para mim, esta renovação do Sérgio Conceição. Eu acho que já confessei aqui e volto a dizê-lo, desde o dia 7 de janeiro de 2016, que eu sonhava ter o Sérgio Conceição como treinador do Futebol Clube do Porto. Nessa altura as coisas não aconteceram. Felizmente, no verão do ano passado, há um ano, estamos a 3 meses de completar os 2 anos, as coisas... Mas há tinha 2 uma anos, razão de portanto, ser não... esse sonho? Achava que o Sérgio Conceição é uma pessoa com competência e, acima de tudo, com um carácter que pouca gente tem. E nós no Futebol Clube do Porto damos muito valor a isso. Quando falamos nos valores, nas equipas a Porto, um homem a Porto, não nas palavras, não só nas palavras, mas nas atitudes. Demonstra... Nós quantas vezes ouvimos... Aliás, eu voltei a devorar tudo que são conferências de imprensa do Futebol Clube do Porto, seja análise ao jogo, seja em televisão, porque ouvir o Sérgio Conceição falar era como se fosse um de nós ali. Dá gosto ouvir o Sérgio Conceição falar. Dentro de campo, a resposta tem sido também maravilhosa. Nós, no ano passado, mostramos várias vezes, os jogadores mostraram várias vezes o porquê de serem campeões. Os jogadores são os campeões também. O Sérgio Conceição e a equipa técnica, toda ela, o Vítor Bruno, o Dembélé, o Diamantino e o Eduardo Oliveira, todos eles têm este mérito, que eu gosto também de ver. Se chama equipa técnica, a equipa é um todo, liderada, obviamente, pelo Sérgio Conceição, que tiveram o mérito de colocar o Futebol Clube do Porto, no ano passado, nos 8avos de final da Champions. Tiveram o mérito de fazer do Futebol Clube do Porto campeão quando muita gente já não acreditava. A equipa teve o tal caráter. Na fase mais difícil, quando já poucos acreditavam, fomos lá abaixo buscar os 3 pontos, fomos lá abaixo recuperar a liderança e a partir daí ninguém nos parou. Faço um paralelismo até com este ano, esta ligeira quebra. A equipa tem mostrado nos últimos jogos o caráter e esse caráter é o reflexo do treinador também. E mesmo nessa quebra não deixou de mostrar caráter. Claro, mas eu digo a capacidade anímica para recuperar mostra muito o caráter da equipa e do treinador. Dizer também o que já foi dito, que é mais uma jogada brilhante do nosso Presidente e da Administração. Ainda há poucos meses víamos as novelas que eram capa de jornais, que um treinador de outra equipa ia renovar, e vimos onde é que ele acabou. A luz apagou e esse treinador saiu, sendo substituído pelo eventual sucessor de Pep Guardiola, não sei. Ao que leio, fico com essa sensação, pelo menos. Estás certo. Esquecem-se que deste lado continua o treinador campeão nacional, no clube campeão nacional e com uma vontade enorme de vencer. É isso que se vê no Sérgio Conceição, é uma vontade enorme de vencer, de trabalhar, porque dia a dia o Futebol Clube do Porto vai continuar a ganhar, não tenho dúvidas disso. Só dizer aqui uma coisa, agora que referes isso acerca do eventual sucessor de Guardiola, é curiosa hoje uma pergunta ao Sérgio Conceição, que lhe perguntam hoje na conferência de imprensa. Mister, boa noite. Mas então, pronto, esta época, o ano passado foi campeão, esta época está na corrida, e depois corrigiu, bem, está na frente. E, isto é para percebermos que, de facto, como é que a comunicação social vê neste momento a classificação. A classificação real, na classificação real, o Futebol Porto está um ponto à frente do nosso rival, mas, na verdade, para a comunicação social não é isso que acontece. E a classificação já está invertida. João, boa noite. Olá, boa noite. O que é que eu posso juntar aqui? Eu acho, sobretudo, que é uma mensagem forte, para dentro e para fora, um bocadinho pegando naquilo que vocês foram falando. Se, por um lado, podemos considerar uma surpresa porque não estávamos à espera de um anúncio destes no dia de hoje, por outro lado, também não podemos dizer que é um comportamento inabitual do Presidente, porque ao longo dos anos foi escolhendo momentos importantes para anunciar renovações. Às vezes não eram momentos muito felizes, a seguir a uma derrota
criando assim, portanto, ou dando assim, neste caso, uma mensagem forte, lá está, para dentro e para fora, de que é o meu treinador, é o homem com que eu quero continuar este projeto, independentemente do resultado. Aqui é noutro contexto, é na véspera de um jogo importantíssimo, mas que demonstra uma confiança mútua e uma confiança grande, quer do presidente no treinador, quer do próprio treinador naquilo que se vai passar amanhã. Obviamente que não é uma renovação que vai fazer-nos aqui, pronto, não sei se estamos a ganhar 0-0, eu não acredito muito nisso. Acho que é um momento em que, ok, é algo que pode motivar e empolgar, mas quando o jogo começar, isso se calhar muito provavelmente não vai estar na mente de nenhum jogador, nem dos nossos, nem dos deles, mas de qualquer maneira é uma... Nem na nossa. Sim, e nem na nossa, como adeptos agora. No dia que é, claro que tem que haver aqui um elo de confiança grande e do próprio treinador, que podia ter optado por dizer: Presidente, não vamos fazer isto hoje porque eu quero estar apenas focado no jogo e não quero ser mal interpretado. Não houve esse receio, que demonstra de facto que as pessoas estão confiantes e estão muito serenas em relação ao rumo e ao caminho que querem traçar, que não está, obviamente, num clube da dimensão do Futebol Clube do Porto, dependente de um jogo nem de um campeonato. E vou pegar aqui em algo que já disse num dos programas que cá estive sobre o Sérgio Conceição. Eu acho, não menosprezando outros grandes treinadores que tivemos, principalmente na era do Presidente Pinto da Costa, que é um dos 3 treinadores de mudança de ciclo. O Pedroto, por um lado, o maior deles todos, o José Mourinho, pelo momento em que chegou e por aquilo que também fez, não só de vitórias, mas aquele retomar daquela lógica ganhadora e dominadora. Estávamos há 3 anos sem ganhar, que era inédito. Disseste isso a propósito da entrevista de José Mourinho. Disse a propósito, exatamente, da entrevista de José Mourinho. E neste caso o Sérgio Conceição, obviamente que não estou com isto a menosprezar grandes treinadores que tivemos, como na altura disse e volto a dizê-lo, mas o Sérgio Conceição chegou num momento importante e demonstrou ser o homem certo, no lugar certo e no momento certo. Portanto, eu sinto-me feliz com a sua renovação, partilho aqui um bocadinho do sentimento do Luís, que de facto senti também em 2016, embora fosse num momento complicado, a meio de uma temporada, que podia ser o homem que nós necessitávamos, não só pelas qualidades como treinador, por todo o percurso que tinha tido. E aqui já havia redes sociais e eu posso prová-lo. Já havia? Já. Em 2016 eu posso prová-lo. Claro que Mas sim, pronto. tens razão, 2016. Agora Exato, fui eu que aqui parei já. no tempo, desculpem. Já não foi assim há muito Não foi assim há tempo. tanto tempo. Mas né? pronto, era um momento que poderia ter surgido, não surgiu mais tarde, e de facto aquilo que o Sérgio tem conseguido construir, neste caso reconstruir, porque esta é a palavra, retomando alguns digamos assim, do modus operandi do Futebol Clube do Porto, que durante 40 anos tem assumido a hegemonia do futebol português, eu acho que só podemos estar satisfeitos com isso. Agora, vamos ver o que é que vai decorrer durante estes próximos anos. Claro que no futebol há muitos imponderáveis, mas para nós é um momento de felicidade saber que podemos contar e que o clube quer contar com o Sérgio Conceição. João, deixa-me só acrescentar um pequeno detalhe. Eu há 2 semanas estive em Roma, a assistir ao Roma Futebol Clube do Porto, e andei de táxi 2 ou 3 vezes. Felizmente sobrevivi a essas viagens de táxis, que em Roma não são muito fáceis, mas numa delas o taxista era um adepto da Lazio Ferrenho e adorava o Sérgio Conceição, falava do grande jogador, da atitude dele em campo. E estava a torcer pelo Futebol Porto. Estava a torcer pelo Futebol Porto, obviamente, e vários adeptos da Lazio nos falavam do Sérgio também com carinho. O Sérgio, que em Itália também chegou no Inter, por exemplo, não é? Sim. Portanto, até podiam sentir aqui, mas Alguma não. rivalidade. O Sérgio esteve em 40% dos títulos da Lazio, não é? Portanto, isto também diz Sim, muito. naquele período dourado da Lazio, não é? Exatamente. Sim, não foi tanto tempo assim, foi um período dourado, 2 Um período épocas. dourado, 2 O épocas. Ricardo Amorim portanto, esteve lá, fez um programa com... Exatamente. Com E adeptos vê-se e que esse com carinho é radialistas partilhado que... também pelos italianos, não é? E não precisamos E ir pela mais. própria comunicação social, os Exatamente. próprios jornalistas Não deixa, de Sim, ser, só que em não deixa de Portugal- ser curioso, exato, porque o Sérgio Conceição fez parte de uma equipa fabulosa da Lazio e parecia às vezes um bocadinho o patinho feio cá em Portugal, porque falavam de outros grandes jogadores que passaram por Itália e o Sérgio, que estava numa equipa fabulosa e era titular muitas vezes. Tem um grande problema. Muitas vezes numa equipa... É português, Pois, é isso? e Está ligado ao Futebol Clube do tinha muita Porto, está ligação ao associado Futebol Clube do Porto.
e parecia que às vezes era tratado... E mesmo mas na pronto, já Bélgica... estamos a falar de 2000, mas eu recordo-me bem dessa fase e que de facto... E mesmo na Bélgica, anos mais tarde, é considerado dois anos consecutivos, portanto já no ocaso da sua carreira, como o melhor jogador do Campeonato Belga. Sim, portanto, não há dúvidas que a foi um passagem pelo grandíssimo PAOK jogador. também de certeza sim, que há imagens saudades, incríveis, há sem imagens dúvida. incríveis também dessas... É um homem que de facto marca, tem de facto jogava muito bem, treina também muito bem, mas tem mais alguma coisa para além disso. Portanto, há grandes treinadores, já passaram muitos pelo Futebol Porto, o Futebol Porto sempre teve grandes treinadores, mas de facto, e não é só, isto não começa agora, se bem se recordam, não foi a primeira vez que, segundo dizem, que o Futebol Porto tentou contratar Sérgio Conceição. Quando o Sérgio Conceição estava no Vitória de Guimarães, pouco antes de um Vitória de Guimarães-Porto, que até o Vitória de Guimarães nos venha a ganhar. Portanto, o negócio acaba por não se fechar e o Sérgio Conceição aparece na sala de imprensa quase a chorar, a dizer que não admitia que brincassem com a seriedade dele e que nunca assinaria um contrato com outro clube enquanto tivesse dado a palavra que iria permanecer nesse clube, no caso o Vitória de Guimarães. Claro que, neste caso, o Sérgio Conceição está no Futebol Clube do Porto e é um homem que, de facto, era aquilo que o Luís estava a dizer há pouco. É um homem do Norte, um homem a Porto, que se nota que... Sim, mas que se nota... É de Aveiro, mas... Ainda podemos considerar Norte. Estamos ali no Moreira. É Coimbra, tem lá o estádio com o nome dele, em Aveiro, exatamente. Mas... E foi recentemente premiado pela Junta de Freguesia. Pela Junta de Freguesia. E é um homem que, de facto, que se nota... É um homem verdadeiro. E eu acredito plenamente quando ele diz hoje que com o Presidente, e o Presidente disse isso, que bastou telefonar e acordaram rapidamente a prorrogação do contrato. E quando temos homens assim, só temos de agradecer, porque de facto, homens como Sérgio Conceição há poucos. E é exclusivo ao Porto Canal, Jorge Nuno Pinto da Costa, o Presidente do Futebol Clube do Porto, deu assim mais alguns detalhes sobre esta assinatura de contrato. Nunca nada aqui foi feito no género, senão a sua tomada de posse. Entendemos que era interessante fazê-lo da mesma maneira, no mesmo local, até com as mesmas canetas. Portanto, Vocês foram com os mesmos fatos também, não? Não, isso não foi. Isso não foi, mas estamos ambas as partes contentes e tenho a certeza que o Sérgio, se calhar, ainda... talvez não comigo, mas ainda há de voltar aqui para assinar mais alguns contratos. Boa disposição de Jorge Nuno Pinto da Costa aqui, de facto. Falávamos há pouco de Jorge Nuno Pinto da Costa continuar ainda novo e esta é prova mais do que provada que, aliás, começa a conferência de imprensa quando passa a bola ao Sérgio Conceição a dizer precisamente isso aos jornalistas. O Sérgio está à vossa disposição para fazerem algumas perguntas, mas não entra em detalhes muito íntimos porque há limites. Portanto, esta boa forma do Presidente é sempre eu acho que é interessante. O João Crespo estava a dizer que não sabemos o que vai acontecer daqui para a frente. É verdade que não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para a frente. Agora, sabemos que com o Sérgio Conceição estamos mais perto de vencer. Claro. Isso nós temos a certeza absoluta. E sabemos também que com o Sérgio Conceição, porque leva à frente do Porto, eu não sei, mais de 70 jogos, contam-se pelos dedos de uma mão aqueles jogos em que nós, enquanto adeptos, chegamos ao fim sem estar satisfeitos. É verdade. Porque independentemente do resultado, a forma como a equipa joga, aquilo que apresenta em campo, a entrega que dá no campo, deixa-nos sempre, ou como eu digo, quase sempre, satisfeitos com a entrega da equipa. Temos um bom exemplo. O jogo com o Liverpool ano passado foi duríssimo. Na história do Futebol Clube do Porto não há um resultado daqueles. Agora, nenhum de nós, e a reação no final não foi só uma reação de adeptos que não querem deixar cair a equipa porque está a lutar por um campeonato. Foi aquele sentimento de, nós não sentimos que a equipa não tentou, não lutou. E foi muitas das vezes passa por aqui. E o Sérgio conseguiu emprestar, com o seu conhecimento que já vinha atrás, com a sua personalidade, conseguiu emprestar outra vez esse sentido de partilha que nós temos com aquilo que a equipa faz em campo. Agora, curiosamente, ele não entrou no Futebol Clube do Porto a jogar essa carta, aliás, aquela expressão que ele diz, não se ganha no grito. Quis, desde o início, mostrar que não vinha apenas para
passar um discurso guerreiro, como se Vinha calhar para muita ensinar, gente... não é? Sim, e muita gente pensaria, pronto, ok, é um treinador a Porto que vai dar uns berros no balneário, apelar ao sangue azul dos jogadores e agora vamos ganhar. Não, ele mostrou ao longo deste tempo que aquilo não foram palavras vagas. Ele, de facto, tinha um plano, tem capacidade, é um belíssimo treinador, se ele o há aqui como noutro clube qualquer. Felizmente está numa casa que bem conhece e consegue transportar aquele outro lado que se calhar faz-nos chegar aos tais 110% que em tantos jogos, como falaste, por exemplo, na Luz o ano passado, num contexto difícil, em que tínhamos perdido uma vantagem que parecia confortável e conseguimos dar ali a volta ao campeonato. E estou esperançado que amanhã, um bocadinho contra a expectativa de boa parte do país que tem construído, no fundo, este jogo numa antecâmara de um Benfica muito forte, um Benfica claramente por cima do Futebol Clube do Porto, que possa acontecer algo semelhante ao que aconteceu ano passado. Ou seja, o Futebol Clube do Porto não se deixar levar, no fundo, por esse enquadramento que nós sabemos porque é que também é construído dessa forma e por quem. Obviamente que não vamos negar, claro que o Benfica está a 1 ponto e há umas semanas estava a 7, está a jogar melhor do que estava há uns meses atrás, mas o Futebol Clube do Porto é o campeão nacional. O Sérgio Conceição é o treinador que conseguiu construir uma equipa que é capaz de estar a lutar por uma série de competições, ter feito uma Liga dos Campeões quase perfeita e está há não sei quantos meses sem perder um jogo em Portugal, só perdendo com a Roma, num jogo com muitas nuances, como todos sabemos. Ou seja, o Futebol Clube do Porto tem que ser visto como aquilo que é. A equipa que é campeã nacional, está à frente do campeonato, tem um excelente treinador, tem uma excelente equipa e vamos ver se amanhã consegue dar uma chapada de luva branca a quem está a tentar, de alguma forma, menosprezar o Futebol Clube do Porto para alavancar o Benfica. Mas a ver, vamos. Isso é uma deixa para o tema seguinte? Uma pergunta? Pode ser. Pode ser? Estamos todos com grande vontade de falar do clássico. De abordar o clássico. Não é? Ana Filipe, só um ponto que eu queria referir e não resisto aqui a responder a uma bicada de que o Futebol Porto foi alvo esta semana. Há um artigo no Expresso, que eu por acaso não me recordo do jornalista em questão, que o artigo até parece que começa bem, mas depois percebemos qual é o seu objetivo. O artigo diz mais ou menos o seguinte: este Futebol Clube de Porto Sérgio Conceição joga com a camisola da Révi Igreja vestida e como se Pinto da Costa ainda fosse presidente do Futebol Clube do Porto. Portanto, eu acho que hoje o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa acaba de responder a este mesmo artigo. O jornalista do Expresso, eu de facto sei quem no Expresso... Não era um comentador benfiquista? Não sei que era no Expresso, mas não recordo, mas com certeza... Penso que era um artigo de um benfiquista a tentar... Mas hoje o jornalista ficou a saber quem é de facto o presidente do Futebol Clube do Porto. Era só uma bicada que gostava de acrescentar aqui a este esclarecimento, ponto. No fundo, um esclarecimento. Paulo, com vontade de falar do clássico, nosso próximo tema? Com vontade de falar e com vontade que comece o clássico. Acho que vamos precisar, e eu vou recuar aqui a antevisão do jogo com o Tondela e do que o Sérgio Conceição disse, quando aqui não há Militões nem há Conceições. Eu acho que nós, para o clássico da manhã, precisamos de 11 Conceições dentro do campo. E no caso do Éder Militão jogar, precisamos de um Éder Conceição a jogar, que nos maravilha a todos. Acho que vai ser um jogo difícil, é um jogo que tem muita importância no campeonato, isso sem dúvida alguma. É um jogo onde, historicamente, nos últimos anos, têm sido jogos equilibrados, muito equilibrados e muito fechados. Para nós o ideal em termos de campeonato seria conseguir vencer pela diferença de 2 golos. Acho que o Benfica está, como dizia o Crespo, a jogar melhor, a jogar mais, é verdade, mas eu até tive curiosidade de ver alguns dos últimos jogos do Benfica, coisa que não é habitual, para tentar perceber até que ponto é que isso era real. É verdade que está a jogar mais, mas é verdade que não está a fazer os jogos que se tenta passar. A questão está que nós ouvimos, e através dos comentadores, eu já ouvi dizer, por exemplo, que o Florentino era um Patrick Vieira, que o Gabriel era um Schuster, que o João Félix era um Messi. Também já ouvi dizer que o Messi, eu ouvi esta semana, que o Messi não tinha lugar no Benfica. Uma comentadora da Sport TV referir-se ao valor do Pogba dos 102 milhões e depois dizer que, para mim, o João Félix vale muito mais.
Eu nem sequer, já ouvi também, por exemplo, dizerem que o João Félix ganha mais bolas de ouro do que o Cristiano Ronaldo, etc. Tudo. Eu nem ponho em questão o valor do atleta, nem sequer vou discutir isso. O que eu não consigo compreender é como é que se passa esta imagem de um atleta que tem meia dúzia de jogos no futebol sénior. Até para o próprio jogador, eu espero que o Futebol Clube do Porto nunca seja este circo. Espero e sei que nós tratamos os nossos jovens de forma diferente. Eu recordo que ainda há meia dúzia de meses, e desculpa interromper-te, Paulo, mas vou só continuar aqui o meu raciocínio. Há meia dúzia de meses, o Jedson, que quase nem joga, era capa do jornal a dizer que saía por 80 milhões. Portanto, todas estas, nos últimos 4, 5 anos, quantos jogadores... já estava contratado pelo Mourinho. Pelo Mourinho, estava reservado pelo Mourinho, e agora na equipa B, e pelos vistos... Mas isso não é surpreendente. Isto não é surpreendente, isto é cíclico. O Benfica todos os anos tem determinados jogadores que promove. E promove porque tem uma almofada, tem um manto protetor, não há que ter medo de o dizer, que ajuda a que isto seja possível. Caixas de ressonância que vão passando em todo a mensagem. lado. Agora, antes de devolver a palavra ao Paulo, o que tu estás a dizer é muito interessante, porque de facto o Benfica estará a jogar melhor, está mais eficaz, está a jogar com mais alegria em comparação com os últimos tempos do Rui Vitória. Agora, daí até se montar todo um cenário de uma equipa imbatível ou de uma equipa de um bicho-papão, não há bichos-papões, muito menos o atual Benfica. Só temos é que jogar e em campo mostrar que estamos melhores do que eles. Até às vezes é importante porque, no fundo, isso também pode ser contraproducente em jogadores tão jovens e que têm um percurso a fazer. Agora, em relação ao... Estávamos ali a ver as imagens de um jogo que passa um bocadinho ao lado, exceto para aquilo que lhes interessa, no fundo, falar muito de arbitragens, até provocou a queda de um antigo árbitro que estava bem cotado para os lados da capital, o Fábio Veríssimo. Mas o Futebol Clube do Porto ganhou a este Benfica de Bruno Lage 3-1 para a Taça da Liga. Ou seja, o Futebol Clube do Porto perdeu na Luz na primeira volta com o Benfica de Rui Vitória e depois ganhou ao Benfica de Bruno Lage. Ou seja, se há alguém que neste momento tem que ser visto como a equipa favorita, para mim, por vários motivos, deveria ser o Futebol Clube do Porto, mas sabemos que não é assim. E se calhar isto até estava a afetar um bocadinho o moral das nossas tropas, provavelmente só as de fora do campo. Felizmente as dentro do campo normalmente não se deixam afetar, mas felizmente fizemos aqui 2 bons jogos com o Tondela e com o Braga, para já não falar daquele momento final do golo que foi marcado pelo Brahimi, que deu ali um elan muito importante para encararmos este jogo. Agora, eu às vezes, frequentemente penso, bem, nós somos às vezes muito céticos enquanto deportistas e não embandeiramos em arco com a facilidade que lá em baixo o fazem. Isso por um lado é bom, por outro lado às vezes coloca-nos numa posição de maior pressão, porque para nós não basta 2 ou 3 jogos, 2 ou 3 vitórias para construirmos aí qualquer coisa que nos vai garantir. Pronto, e se calhar há um bocadinho à conta dessa humildade que temos ganho muito mais, mesmo descontando estes 4 anos muito curiosos por vários motivos, mas em que tivemos mais derrotas. Agora, quanto ao jogo, eu penso que para mim neste momento é um bocadinho difícil prever como é que o Sérgio vai. Ele com certeza saberá nesta altura muito bem. Mais uma vez estamos neste dilema, exatamente, não é? Antes dos clássicos normalmente temos esta... Porque há várias opções, há várias opções. E há mesmo até no gente... centro da defesa é difícil de saber quem é que vai jogar. Sim, e recuperamos jogadores, ganhamos outras opções e eu acho que é um exercício que pode ser curioso de fazer, mas complicado. Já do lado do Benfica eu acho que não há nenhuma surpresa. Não. A equipa está... A menos que Bruno Lage decida alguma coisa estranha que eu não acredito, todos sabemos como é que o Benfica vai jogar no meio-campo com o Gabriel e Samaris. Gabriel e Samaris, Rafa, Pizzi a fechar mais o meio, não é? Seferovic, João Félix e obviamente os centrais, o Rubem Dias e o Ferro. Caso Jardel não esteja recuperado, não é? E o André Almeida. Parece-me. É a única dúvida entre o Ferro e o Jardel, caso Jardel esteja recuperado. Vamos ver, essa equipa vai significar que o Benfica vai jogar, ao contrário do que é habitual, aberto, com vontade de jogar o jogo pelo jogo, que é muito raro no Dragão isso acontecer, ou vai por algum encaixe tático, se calhar mais do Pizzi, tentar promover ali os equilíbrios e jogar de uma forma mais conservadora
Não sei, é uma dúvida que fica, porque ultimamente, mesmo nos anos Jorge Jesus, que é visto como treinador ofensivo, o Benfica veio sempre com muito receio, muito respeito. Alterava quase sempre aqui. Claramente nós temos que perceber que o Benfica, quando vem aqui, e apesar de toda esta intoxicação que existe, há algum receio, algum trauma de vir jogar ao Dragão. É normal, são E 41 anos desde aquele primeiro título do Pedroto, 3 derrotas do Futebol Clube do Porto para o campeonato. Exatamente. Ou seja, em 41 e o contrário anos, não é válido. Pois não. 90-91, 14-15 e 2005-2006, não é? São as únicas três no campeonato. Sempre 2-0 e sempre César Brito no Gomes e Lima. Exatamente, a bizarra. Com a passagem para o Dragão, a margem não é tão grande. O domínio nas Antas era do Temos mais empates. Temos mais empates nos últimos anos. Mas não mais vitórias do Benfica. Nas Antas temos 59% de vitórias em recepções caseiras ao Benfica. No Dragão temos 47%, mas as vitórias do Benfica são muito reduzidas. E depois há aí vitórias que nos faltam, como a do ano passado, que poderíamos perfeitamente ter ganho, que é uma coisa que, em relação ao jogo da manhã, eu peço, falando um bocadinho na parte da arbitragem, e o que nós já vimos agora recentemente e que eu espero que se repita neste jogo. Se temos o VAR, deixem as jogadas correr até ao fim. Não façam como no ano passado, que nos tiraram um golo por não deixar a jogada correr até ao fim. Isso é muito importante. É preciso haver coragem. Neste momento, o Benfica, desde que fez aquele jogo, no fundo, de desviar atenções depois da Taça da Liga, parece que voltou a faltar alguma coragem para interpretar corretamente aquilo que se passa. E a coragem, enfim, é dos árbitros e também de alguns comentadores, porque quando lances como penso que o do Samaris, inventamos uma forma de dizer que aquilo que toda a gente vê não é, começamos a criar outra vez um ambiente completamente intoxicado e nocivo, que só serve a quem bem sabemos. E nós temos que perceber que nesse jogo da Taça da Liga, amanhã para arbitrar. Nesse jogo da Taça da Liga, cria-se uma onda de contestação num lance que foi deixado ir até ao fim e que depois de chegar ao fim foi assinalado fora de jogo e que foi ao VAR. E que foi tão fora de jogo como outros que antes tinham sido assinalados. Mas agora, vamos comparar esse lance com o que aconteceu aqui no ano passado. Não Exatamente. E a onda que se criou e a única não imagem, teve comparação. A única imagem que nós temos parada diz-nos que o pé está à frente. Sim, mas eu nem vou discutir. Portanto, nem sequer vamos entrar num lance onde temos a linha, o pé está à frente, o fiscal de linha assinalou fora do jogo. E as próprias regras do VAR dizem a regra do VAR só pode modificar a decisão do árbitro se a imagem for clara e óbvio. E não é. Por bem e por mal, porque às vezes há lances no limite que nós até na televisão temos a sensação que está ou não está, e que o que diz o protocolo é que só pode alterar a decisão em casos onde a decisão é claramente errada. No ano passado. Mas isto, enfim, as regras depois são subvertidas. Mas o que eu acho que é importante, independentemente de discutir o lance, é perceber que se criou uma onda tal, num lance que chegou até ao fim, depois de terminar o lance foi assinalado fora de jogo e foi ao VAR. E eu pergunto, se o lance fosse o que nos aconteceu aqui no ano passado no Dragão, fosse a favor do Benfica, como seria o falatório? O que é que aconteceria neste país? Essa é a questão. Não sei se recordas que no ano passado, além desse lance inacreditável em que o Jorge Sousa apita, temos também um penalti sobre o Marega e temos uma mão do Luizão que o senhor Hugo Miguel, que estava no VAR, em 20 segundos consegue, desde que a bola bate no braço até o árbitro mandar jogar, decorreram 20 segundos. Na altura, penso que aqui no Universo Porto se fez essa contagem do tempo. O Francisco J. Marques, colocou-se o cronómetro a fazer portanto, foram cerca de 20 segundos. Como é que é possível um árbitro, num clássico, em 20 segundos, conseguir analisar a jogada, mandar seguir o jogo e percebermos depois que a decisão, ainda por cima, estava completamente errada? É isto que eu peço também, que haja amanhã uma arbitragem que permita que o jogo decorra, porque é bom para todos, é bom para as duas equipas, é bom para o espetáculo. Que permitem trabalhar, o árbitro tem outros meios de trabalho que tem que os aproveitar. Pronto, podemos até associar esse lance a dores de crescimento, seja como for. Agora, já estávamos em dezembro, dia 1 de dezembro, já o jogo do ano passado, já tínhamos alguns meses de... Exato, mas é o ponto que vocês estão a referir que é importante, que é sempre uma questão de caixas de ressonância, não é? Claro. E agora, o que é que nós temos pela frente amanhã? Um jogo que é muito importante, sem dúvida. Um jogo que pode ditar o ritmo do que falta do campeonato, sendo que o empate deixa tudo mais ou menos
emparelhado, mas com o Futebol Clube do Porto na frente. Uma vitória do Futebol Clube do Porto devolve uma margem de segurança que pode ser importante. E, obviamente, uma vitória do Benfica também transporta o Benfica para um nível de confiança que lhes pode, digamos assim, catapultar para um título que parecia há uns tempos perdido. Agora, o que é importante aqui é que quem vai lá para dentro saiba exatamente o que deve e o que não deve fazer e que não esteja preocupado com a jarra, com o comentador, com o comentário, porque senão então não estão preparados para serem árbitros em 2019. O que se diria de Hugo Miguel, se Hugo Miguel tivesse, por exemplo, a intervenção que teve nesses 3 lances, que foi unânime a crítica, e, como vimos também aqui a análise da arbitragem, por exemplo, no Porto Canal, depois do Sporting Porto. Sim. Hugo Miguel mantém este campeonato vivo, não vamos esquecer isso. Com a arbitragem que fazem ao Alvalade, o Hugo Miguel mantém este campeonato vivo, porque este campeonato continua vivo porque o Futebol Clube do Porto não ganhou em Alvalade. Perdoou uma expulsão ao Bruno Fernandes. Perdoou a expulsão ao Bruno Fernandes na primeira parte, não é? Que é um jogador, além de fundamental, deixava o adversário a jogar com 10. E é uma jogada grosseira. Exatamente. Já o primeiro amarelo é duvidoso, mas já nem isso. Em relação à arbitragem, terem atenção a isto. É importante deixar correr as jogadas até ao fim. É importante evitar o jogo violento, ou esse mesmo jogo violento, ser penalizado como deve ser penalizado. E outra coisa muito importante, a questão das paragens de tempo e do tempo que se perde. Porque também é uma realidade que nós temos que ter agora, é que com o VAR perde-se muito mais tempo. No jogo com o Braga, o tempo que se perdeu na altura do penalti, está bem que também houve um problema de comunicações, mas o tempo que se gastou ali... Não foi compensado no fim. Não foi compensado. O tempo que se perdeu entre o momento em que é assinalado o penalti e que o penalti é batido, não foi compensado de maneira nenhuma na compensação. E há 2 assistências na primeira parte, exatamente. Portanto, a sensação que eu tenho é que cada vez se joga menos tempo. Sim. E, portanto, esta questão do antijogo e muitas vezes da intervenção do VAR tem que ser devidamente compensada. Agora que falas do Porto Braga, a arbitragem do João Pinheiro, eu até achei que o João Pinheiro deixou o jogo correr muito mais do que nós estamos habituados. Porque apitar todas as faltinhas é fácil. Parar o jogo sempre ali a meio campo é fácil. Mas o Sérgio Conceição tem falado disso. Foi uma arbitragem onde houve contacto, sim. O Sérgio Conceição tem falado disso muitas vezes. As arbitragens de apitar todas as faltinhas... Se fosse assim, não acontecia o 3º golo. Exatamente. Não há que deixar jogar. Há que deixar as equipas e os jogadores que têm tanto talento... Mas daí vem também a questão da coragem ou falta dela, porque é muito mais fácil controlar. E atenção, não falo só de Portugal, grandes árbitros internacionais, nós vemos como é que eles constroem as carreiras, é tentando ter os jogos o mais tranquilos possíveis, para se desgastarem menos, para terem menos tomadas de decisão a fazer. Agora, o futebol tem agora meios tecnológicos à disposição que permitem ter outra postura de uma equipa de arbitragem. É ter coragem, ter critério na sua utilização e vamos ver se o futebol melhora com isto, ou vai melhorando. João, só para adicionar aqui uma coisa, e há bocado tínhamos todos falado que o Benfica vinha com grande confiança aqui para o jogo do Dragão, é verdade. Ou a imprensa. Não, mas é verdade, também temos que assumir que a mudança de treinador fez bem ao clube e a equipa está a jogar de forma mais alegre, isso é notório. Mas também não se pode confundir as coisas, de facto. A confiança exacerbada faz parte do património genético benfiquista. Portanto, a barriga inchada, o peito inchado faz parte do património genético benfiquista. Isso às vezes, do lado de Futebol Porto, a mística de Futebol Porto não é essa. A mística de Futebol Porto é uma estrutura muito mais fechada, uma estrutura mais virada para dentro, que fala menos e que não se gaba tanto até aos momentos decisivos. Eu, por exemplo, antes do jogo com o Braga... Até à concretização. Antes do jogo com o Braga, isso foi muito claro. Notava-se que a comunicação social já desacreditava bastante o Futebol Porto. Num programa bastante conhecido, o Luís Freitas Lobo chegou a dizer isto. Eu vejo coisas novas neste Benfica, vejo coisas muito interessantes e acho... E depois tem aqui uma frase que eu acho muito curiosa e que eu também concordo com ele. Ele depois é que não desenvolve, que ele diz o seguinte: acho o Futebol Porto cansado de tantas guerras. Acho que a equipa parece que entra em campo sempre como se fosse para uma guerra e que todos os jogos lhe custam muito a ganhar. E eu vejo o Sport Lisboa e o Benfica ganhar os jogos de forma mais fácil e de forma mais convincente. Pronto. Pegando nesta frase, o jornalista aqui a preferiu, depois não conseguiu desenvolver. Mas ele disse aqui algo que é curioso. O Futebol Porto está cansado de tantas guerras. Era caso para lhe perguntar, mas porquê é que acha que o Futebol Porto está cansado de tantas guerras? Será que as equipas adversárias entram contra o Futebol Clube do Porto? Estás a responder à minha pergunta, porque a verdade é essa, é que o Futebol Clube do Porto... há uma frase muito bonita de uma escritora portuense, de quem saiu agora uma biografia, da Agostina Bessa Luís,
que diz que uma viagem com outra pessoa equivale a 10 anos de vida. No Futebol Porto é o mesmo. Um campeonato de Futebol Porto equivale a 10 campeonatos dos outros. Porque a dificuldade que o Porto enfrenta todos os jogos, seja num campo do Desportivo das Aves, com todo o respeito, seja num campo da Naval 1º de Maio, que já nem está na Primeira Liga, seja num campo, seja no campo dos Chaves, do Boa Vista. Os dificuldades do Futebol Porto são tão grandes que eu percebo que o Freitas Lobo diga isto. O Porto está cansado de tantas guerras. É verdade, sempre que o Porto entra em campo, em qualquer jogo, amanhã será certamente uma guerra, como é sempre, entre estes dois clubes. Mas o Futebol Porto enfrenta guerras destas todas as semanas. Não há nenhum clube não há nenhum clube que contra o Futebol Clube do Porto que venha jogar à defesa. Tivemos esse exemplo aqui no Braga. O Braga contra o Benfica e contra o Sporting vai jogar com médios abertos. Aqui jogou com o Fran Sérgio, o Palhinha e o outro médico é um brasileiro, é o Claudemir. É o Claudemir. Portanto, jogou com 3 trincos, basicamente. Eu não vi o Braga entrar assim no Estádio da Luz, com os resultados que se conheceram, portanto foi... de sorrisos no final. De sorrisos, foi aquela acho que a coisa correu bem. E, portanto, o Futebol do Porto, de facto, enfrenta guerras todas as semanas. Amanhã será mais uma e eu acredito que o Futebol do Porto tem todas as condições para ganhar mais uma batalha, não a guerra, que a guerra só se ganha mais, no fim. Rodrigo, deixa-me só dizer... Eu não estava a levar à letra a guerra. Não era a minha intenção. Aqui, quanto a isso que estavas a dizer, falou-se aqui também no Universo de Porto, a bancada, depois do jogo do Setúbal, eu no estádio comentei isso, e até comentei isso com o Crespo, pensou no final do jogo, eu não estou a pôr em causa o profissionalismo, a seriedade de ninguém. Não estamos a pôr isso em causa, obviamente. Estamos a falar do que vimos, e a forma como os jogadores do Setúbal abordavam os lances, as provocações aos jogadores do Porto, não me pareceu uma coisa natural. Depois fiquei com a sensação que não fui o único a ver assim, não estava eu moldado por uma cegueira tal. O sentimento foi geral, não é? Portanto, claro. Isso como isso aconteceu no Bessa também, no Bessa, claro. Portanto, aquilo foi uma batalha, que o Porto realmente conseguiu marcar o gol com alguma sorte à mistura, mas o jogo no Bessa foi uma verdadeira batalha campal, dito até pelo próprio treinador, claro. Ou seja, não é dos nossos olhos, é de alguém que percebe. Quanto ao jogo em si, e aproveitando um bocado isto, eu, muito sinceramente, não sei qual vai ser o 11, tenho os meus palpites, acho que o Porto vai jogar com o Militão na direita desta vez, acho que a dupla de centrais vai ser a mesma. Eu acho que vai jogar o Manafa, mas no meio campo também apostava no Militão, já que estamos numa de adivinhar 11. No meio campo o Herrera tem que jogar, o Danilo dá uma segurança aérea e principalmente em bolas paradas que outros jogadores não dão. Mas o Otávio também está a jogar bem. O Otávio fez um jogo brilhante com o Braga. O Oliver está, se calhar, a atravessar o seu melhor momento de sempre da carreira. O Corona partiu tudo contra o Braga também. O Oliver é um jogador que enche as medidas a toda a gente. Vais apostar no 4-3-3? Eu, muito sinceramente, entregava mais uma vez a caneta ao Sérgio e dava ao Sérgio Conceição. Ele que faça o 11, que eu vou fazer a minha missão na bancada, que é apoiar do primeiro ao último minuto. Que os jogadores tenham a consciência disto, não tenham medo de ser felizes, porque por cada lance que disputem vão ter 50 mil a disputar com eles este lance. Como o Oliver disse, que foi a família a chutar, que foi a equipa, que foram os adeptos, amanhã não tenham a mínima dúvida que do primeiro ao último minuto, por cada lance que disputem, vão estar 50 mil ou 47.500, que 2.500 não serão dos nossos, 47.500 a disputar aquele lance com uma vontade tremenda de ganhar este jogo. O curioso aqui que eu percebo é que todos nós somos mais ou menos consensuais em relação ao 11 do Benfica. E em relação ao 11 do Porto, isso não existe. Nós ainda nem falamos de Marega, por exemplo, aqui não falamos de Marega. Portanto, e eu nem vou arriscar o 11, porque realmente é arriscar, porque nós não conseguimos estar próximo das certezas. E o que é que isso nos mostra? Mostra-nos que, apesar da super equipa e do super plantel do Benfica, nós conseguimos chegar ao 11 do Benfica e o nosso não. Isso demonstra a riqueza do nosso plantel. Demonstra a forma como o Sérgio Conceição tem conseguido potencializar jogadores que nós próprios, em determinada altura, tínhamos algumas dúvidas. Percebemos com as lesões de Aboubakar e de Marega depois que o próprio sistema de jogo teve que mudar. E o sistema de jogo mudou ligeiramente, e quem entrou adaptou-se e, portanto, leva-nos a estarmos aqui os 4 e cada um é capaz de ter um 11 diferente. Obrigado por me excluir. Os 5. Muito obrigado.
A dar opinião estamos 4. Muito bem. Mas já agora também podemos perguntar à Ana Filipa qual é o 11 da manhã. Não vou dizer. Por isso é que eu Amanhã é disse os demasiado 4. difícil. Não, até porque eu estou mais vezes com o Sérgio Conceição e corro o risco de levar eu puxão de orelhas. Exatamente, Portanto, eu prefiro- exatamente. É melhor. Salvaguardar-se. Exatamente. O importante é dizer que vai ser um grande dia, que para muita gente até vai começar mais cedo, Vai começar. com um grande jogo de handball, uma Já lá grande vamos. tarde, enfim, uma grande tarde nas imediações do Dragão e que tudo corra pelo melhor fora do campo, que certos movimentos que andam para aí serem divulgados por aqui e por acolá sejam tudo bocas de redes sociais, porque o futebol precisa de alguma paz e tranquilidade naquilo que é mais importante, que é o respeito Claro. pelas pessoas. O futebol pela precisa da integridade rivalidade, física. mas uma Exatamente. rivalidade sã. Porque há quem confunda a rivalidade com violência. A rivalidade alimenta o desporto, seja ele qual Exatamente. for. Nós pensamos até muitas vezes na NBA, que é quase um... É um pensamos espetáculo. num espetáculo, num negócio, e vemos as grandes rivalidades, os Lakers com os Celtics, por exemplo, muito mais. O desporto em si, vemos documentários, por exemplo, o derby de Glasgow, e pensamos, bem, esta rivalidade aí até é tem impressionante. toda uma- Até nos E dá às vezes vontade um cá, dia participar. exatamente, e às vezes até cá como temos a componente religiosa, ideia de claro. dizer que vamos deixar disto e Como tal, isso não como interessa. percebeste, eu ainda ia chegar lá. O que eu estava a dizer era que é lamentável às vezes grupos que vêm, Claro. que vão para cima, digamos assim, de pessoas absolutamente normais, famílias, e Claro. com isso estragam de facto todo o clima que deve ter um jogo. E depois, obviamente, lá dentro no estádio, que vai estar cheio, que vai estar de certeza com um ambiente extraordinário, é um dos dias do ano para qualquer adepto de futebol em Portugal e se calhar até mesmo na Europa. Infelizmente, o clássico tem a concorrência lá fora de um derby de Roma e principalmente de um clássico de Liga Espanhola, porque se calhar seria ainda mais visto lá fora e que seria bom para o futebol português. Eu não me quero acreditar no que li, que as duas equipas queriam jogar às 6 horas e que a Sport TV forçou o jogo a esta hora. Eu não me quero acreditar que isto seja verdade. Prefiro acreditar que foi por acordo que estamos a jogar a esta hora e que não houve nenhuma interferência externa. Não seria surpreendente se houvesse. Aliás, saíram hoje os horários dos próximos jogos e são outra vez um às 8 e outra às 8h15. Correto. Portanto, Enfim, nos próximos jogos de futebol. Mas pronto, independentemente disso, nós estamos cá e vamos estar de certeza empenhados, como o Luís disse, a empurrar a equipa no melhor que consigamos para a vitória. E é sempre um dia que nos enche o coração de ansiedade e depois de expectativa. Amanhã às 3 da que- tarde já estaremos todos aqui Exato. pelas antas, sem E dúvida. esperemos que Já amanhã vamos, estaremos já lá todos vamos. satisfeitos no final do dia, que é o mais importante. E já lá vamos falar da manhã às 3 da tarde. Mas primeiro vamos continuar na onda do Mar Azul, mas não pelos melhores motivos, porque em Tondela os adeptos do Futebol Clube do Porto tiveram uma entrada tardia no desafio, algo que desagradou os responsáveis azuis e brancos e deixaram também naturalmente os adeptos numa situação delicada, João, uma situação possível de corrigir, ainda compreensível. Qual é a tua leitura de tudo o que se passou neste desafio? Infelizmente não é surpreendente. Se calhar os modelos estão cada vez mais sofisticados, mas isto acontece há muitos anos. Infelizmente connosco acontece mais vezes do que o que seria expectável. Acho que as imagens foram falando por si e o que conseguimos, digamos assim, pôr cá fora para mostrar um abuso claro, porque, enfim, a Liga pronunciou-se sobre isto muito bem, se calhar peca por tardio, refere que, de facto, aquelas pessoas que estão ali pagaram bilhete para ver um jogo, um espetáculo que até é cobrado à taxa máxima de IVA. Mas isto vai-se repetindo, umas vezes por provocações de empresas de segurança contratadas por clubes, como aconteceu na Luz, e que não se falou muito depois sobre isso. Se calhar se for aqui no Dragão amanhã teríamos programas a falar desse assunto. No caso de Tondela, por forças de segurança, que eu admito uma certa revolta, porque as forças de segurança devem existir para nos servir, para servir as populações, o Estado de Direito, etc. Atitudes discricionárias, alguma dose de provocação em algum tipo de abordagens que foram feitas, enfim, esperemos que tenha sido a última vez. Não me acredito muito, mas esperemos que sim.
Luís, não sei se tiveste a oportunidade de ir a Tondela. Eu tive a oportunidade de ir a Tondela. E se estavas naquela fila interminável? Estava naquela fila, por acaso, eu tenho sempre o cuidado de entrar mesmo muito cedo nos jogos fora, porque isto é recorrente. É vergonhoso o que acontece nos jogos fora. Em Tondela, além dos 15 euros que foram pagos, a viagem, a scoot, tudo isso. Chegamos, ex-scoot, claro, as portagens. Chegamos a Tondela, percebi logo que a coisa ia correr mal, pela forma como a revista estava preparada. Eu pensei, sinceramente, quando entrei, passei o meu bilhete, obviamente, mais uma vez não havia torniquete, não é? O bilhete era rasgado, à moda antiga. Quando entrei, pensei, bem, 15 euros, mas vamos ter jantar. Porque ao lado dos GNRs havia mesas. Também sei que não há nenhum aeroporto em Tondela, portanto fiquei... Terias ali uma Santos com presunto? Teria uma Santos com presunto. Pronto, esses 15 euros vão valer a pena. Bem, fui revistado como se estivesse a entrar... Aliás, eu posso mesmo dizer isto, em Roma, no aeroporto, fui muito menos revistado do que na entrada do estádio em Tondela. Mas nada contra a revista. É importante que haja segurança dentro dos estádios. E nós bem vimos que há meia dúzia de meses, naquele estádio, houve uma pouca vergonha. Uma vez mais, pelos mesmos de sempre. Um jogo interrompido, chuva de tochas, portanto, o habitual. O circo habitual. Temos também imagens disso. Sim, mas a pergunta que eu te faço é, acreditas que conseguirias entrar com a revista que tiveste, com o material que viste nesse jogo? Claro que não. Por isso mesmo, quem pagou, quem veio depois... foi por isso que agora houve esta revista toda, mas... Um excesso ou talvez não. Uma revista mais minuciosa não implica que esteja meia dúzia de agentes da autoridade a revistar tantos adeptos do Futebol Clube do Porto. No Moreira de Cónegos estavam cerca de 1.500, 2.000 adeptos do Porto, não sei. Sei que nós temos esgotado sempre os bilhetes que nos enviam, portanto é ver a lotação do estádio do Moreirense e perceber quantos lá estavam. Havia 2 stewards a ver os bilhetes, portanto, 1.500 pessoas, um dia de semana também, 1.500 pessoas à noite, ou 2.000, 1.500 eu acho que estou a pecar, 2.000 pessoas, com 2 stewards, muito lentamente... Tondela não é assim tão perto da cidade do Porto. Claro, muito lentamente a fazer a revista, a verem o bilhete. Na revista, outra vez, meia dúzia de agentes da autoridade, com muita calma, a fazerem a revista. Tu andas nisto há muitos anos. Deixa-me só, desculpa, deixa-me só concluir. Sim, quantas vezes isto não acontece? Muitas. Só para explicar o que aconteceu depois em Moreira de Cónegos. A entrada, mais uma vez, em Moreira de Cónegos é por uma porta que alguns comentadores de futebol de outros clubes não conseguiam entrar, porque nem de lado não havia maneira, era preciso uma grua para os pôr lá dentro. Tem que se entrar de lado. Depois do jogo começar, havia ainda centenas de esportistas cá fora. Qual foi a brilhante decisão das autoridades? Abrir as portas, sem revista, sem mostrar bilhete. Portanto, o excesso de segurança podia, em minutos, traduzir-se. Por acaso não devia haver muita gente ali fora, mas podia haver gente sem bilhete a entrar. O excesso de segurança podia, em minutos, traduzir-se num real problema de segurança. Mas isto é recorrente em muitos jogos. A entrada tardia dos adeptos. Quando temos exemplos, os responsáveis da Liga tanto gostam de olhar para outras ligas, na Bundesliga, na Premier League, quantas vezes os jogos começam com atraso? Há um respeito pelo adepto. Os adeptos, por algum motivo, estão atrasados. Por algum motivo, não é um motivo de força maior, obviamente. Sim, às vezes um acidente numa via importante junto ao estádio que depois adiam o jogo uns minutos por causa do engarrafamento que provocou. Há atrasos nos jogos. O respeito pelo adepto. Cá em Portugal isto não acontece. Francisco J. Marques ontem deixou esse desafio. Penso que o Porto iria propor ao delegado ali que o jogo só começasse quando todos os adeptos entrassem. Eu acho muito bem que isto aconteça, porque seja de que clube for, aqui não há cores de clubes. Há o respeito por todos os adeptos do futebol. As pessoas vão ao estádio, pagam bilhetes caríssimos, taxa máxima de IVA, os clubes pagam o policiamento e depois o adepto não é respeitado. Isto é uma vergonha. Apenas para concluir, desculpem alongar-me nisto, amanhã vai... É o jogo da segunda volta. No jogo da primeira volta sabemos a vergonha que houve nas revistas. Até hoje não houve uma única palavra da Liga, não houve uma única palavra pública da Prosegur, que é, por exemplo, como se recorda, a empresa que faz a segurança no aeroporto de Lisboa. Até hoje, 0 palavras sobre isto. O que seria se fosse ao contrário? Luís, só pegando nas tuas palavras, há pouco estavas a dizer que, de facto, isto continua, isto já dura demasiados anos. E é verdade, para nós que vamos a esses estádios por aí fora.
O Futebol Porto, de facto, tem sido muito maltratado nos últimos anos, portanto, já há vários anos. Podemos recordar aqui do que aconteceu no Estoril, no jogo da época passada, que ainda hoje está para se perceber o que é que por lá aconteceu. Também no jogo do Estoril, as entradas foram uma confusão. Eu fui das duas vezes, fui da primeira vez quando o jogo teve que ser adiado e depois para ver a segunda parte. E, portanto, já também nesse jogo, entradas miseráveis, 3 ou 4 pessoas a revistar, uma confusão nas entradas, portanto, isto é recorrente. Eu estava aqui a pensar, eu trabalho há vários anos na área da saúde e, portanto, o que se debate sempre é o doente no centro da decisão. Cada vez mais trazer o doente para o centro da decisão. Deixar os médicos, portanto, retirar o papel central ao médico, ao enfermeiro e colocar o doente no centro da decisão. Aqui, no futebol português, continua falta fazer um pouco isso, colocar o adepto no centro da decisão. Portanto, fala-se muito do jogador, fala-se muito do patrocinador, fala-se muito do treinador, mas quem paga todo este negócio, quem paga todo o espetáculo, que é o adepto, e como vocês estavam a dizer muito bem, por exemplo, num jogo, vamos imaginar jogos em Lisboa, onde isto também, em Alvalade não tanto, mas no Estádio da Luz é recorrente. Portanto, ou uma pessoa está no cortejo na parte da frente e aí consegue chegar mais ou menos a tempo de ver o jogo, ou então chega já depois dos 15 minutos de jogo. E nesse caso temos de ver, nem todas as pessoas podem vir de carro sozinhas, por exemplo, do Porto até Lisboa, portanto é natural que as pessoas tenham de partilhar autocarros e é aí que as claques e que os grupos organizados de adeptos se organizam. Portanto, implica que as pessoas tenham um ponto de encontro às X horas, implica uma viagem, uma deslocação de 3 horas e as pessoas, quando lá chegam, querem e têm todo o direito por pagar a bilhete, têm todo o direito em entrar rapidamente. Portanto, a Liga efetuou um comunicado com bastante atraso, não sei se foi por causa das imagens, de finalmente haver imagens disto, efetuou um comunicado, mas este comunicado já devia ter sido feito há 10 anos atrás. Eu, por acaso, até tenho um amigo meu que me costuma dizer que acha que isto é uma ação concertada por parte da polícia, portanto, supostamente, eu não quero acreditar nisso, para fazer com que os adeptos do Futebol Porto deixem de seguir o Futebol do Porto, porque isto é recorrente e quem anda na estrada sabe que isto não aconteceu só no jogo de Tondela, aconteceu e vai continuar a acontecer porque a polícia não se prepara, os comandos policiais não têm qualquer articulação com a Liga. E, de facto, os adeptos do Porto estão cansados. Rodrigo, eu diria que me custa acreditar no que estás a dizer, mas há meia dúzia de meses nós soubemos bem o que estava no conteúdo de um e-mail do jogo Sport Lisboa-Benfica, como tu disseste, Futebol Clube do Porto, de 2009-2010. Eu sei bem o que foi divulgado na imprensa, o conteúdo desse e-mail, a própria PSP foi confrontada. Supostamente era um dos objetivos, era mesmo atrasar a entrada dos adeptos do Futebol Clube do Porto, que é inconcebível. Para concluir aqui, o que nós vemos aqui em relação a isto nós vemos um comportamento em relação aos adeptos do Futebol Clube do Porto para o exagero e um comportamento em relação aos adeptos dos clubes rivais para o exagero do outro lado. Connosco não passa nada, nenhum isqueiro, com eles passa tudo. O que é que nós queremos aqui? Nós queremos aqui, como adeptos, ver os jogos do princípio ao fim e estar em segurança. Portanto, se nós estamos a falar de um espetáculo de milhões, tem que ser criadas as condições em cada estádio, adequadas a cada estádio, para que toda a gente entre, quem chega a tempo de ver o jogo, tenha a oportunidade de entrar e ver o jogo todo. Mas com segurança. Também acho que nós não é por irmos ao futebol que pura e simplesmente temos que ser tratados de forma diferente como somos tratados no nosso dia-a-dia. Não faz sentido. Há conversas que, ao longo dos anos que vou vendo o Futebol Clube do Porto fora de casa, e vocês também têm as vossas histórias, em que eu sinto-me atacado na minha dignidade enquanto cidadão. Porque vais ao espetáculo. Pela maneira como falam, pela maneira com algum desdém e alguma proximidade de pessoas que eu não conheço, obviamente, forças policiais que me tratam como se fosse um indivíduo qualquer, como se costuma dizer, que andou com eles na escola, etc. Eu não abdico dos meus direitos ou da maneira como quero ser tratado. Parece uma provocação. Ainda por cima, eu estou a pagar para ir àquele sítio para ver um jogo de futebol, neste caso espetáculo. Um jogo de futebol. O que é que eu penso? Isso para mim é dramático, porque para mim o futebol não começa... Ok, a gente às vezes brinca, as regras de estacionamento são um bocadinho diferentes do dia normal e do dia de jogo. Mas pronto, é por aí. O resto tem que acontecer com a devida proporção.
Claro. Eu não sei se o problema não será um problema de fundo, porque, primeiro, as caixas de segurança aqui em Portugal são elogiadas em toda a Europa. Eu penso que até as polícias portuguesas vão fora a outros países dar formação no âmbito destas caixas de segurança que são feitas. De qualquer forma, eu acho, suspeito, aliás, nós quando vemos imagens de treino de polícias nestas caixas de segurança, são sempre meia dúzia de pessoas a empurrar os polícias ali, e talvez achem que toda a gente que vai ao estádio vai para entrar em conflito com as forças de segurança. Quando isto acontece... 99,9% das pessoas vão lá para ver futebol. E sempre. E para estar com os amigos, Há quantos anos não há um incidente com adeptos do Futebol Clube do Sim, Porto? sim. Quantos anos nós passamos? Apesar de tudo isto. Apesar de tudo isto, todas estas Outros clubes não podem provocações. dizer o mesmo. Portanto, Atenção. exatamente. Outros clubes não podem Esta ideia de que o adepto de futebol tem que ser tratado de forma diferente, tem que ver os seus direitos diminuídos, parece-me muito ultrapassada e parece-me que é difícil levar... No outro dia um amigo também comentava isso, que não tinha coragem de levar um filho pequeno a um jogo fora, mesmo que fosse um jogo pequeno, porque há sempre estas confusões. Em Moreira de Cónegos, por exemplo, as forças de segurança entraram a pedir que toda a gente se afastasse das grades, como se fosse possível as pessoas que estão na frente conseguirem empurrar 2.000 para trás, mas com uma violência completamente desnecessária, desproporcional à situação, que ninguém estava... Chega a roçar a provocação. Exatamente. Luís, eu já agora pergunto também aqui, e ainda no outro dia falávamos disto fora daqui, que é: qual é a legitimidade da Liga para agora emitir um comunicado destes, a dizer que, de facto, que os adeptos, as polícias têm que tomar medidas para deixar os adeptos entrar a tempo, quando nós temos, portanto, a entidade que organiza as competições não publica os horários atempadamente? Portanto, nós sabemos que existe um calendário, sabemos que o Futebol Porto joga no dia, vamos imaginar, no dia 10, no dia 20, no dia 30. Mas, quer dizer, falta pouco mais de uma semana e os horários dos jogos não saem. Foi divulgado agora. Foram divulgados agora os jogos para as próximas duas semanas. Quando estamos a falar qual é a de legitimidade da Liga, então, de vir dizer isto? Quando a Liga, a verdade é esta, e peço desculpa pela palavra, está-se a borrifar para os adeptos. E, portanto, vir agora fazer o papel de provedora do adepto não bate certo, porque a Liga nunca se preocupou este tempo todo com os adeptos. Mas o futebol não existe sem adeptos. Uma queixa recorrente para terminarmos, Ana Filipa, já estou a perceber que temos pouco tempo para o handball. Queria só reservar os minutos finais para... E ia só dizer isto mesmo, que este anúncio dos jogos tão tardio não beneficia ninguém, porque há pessoas que gostam de ver o futebol, muitas delas trabalham por turnos, têm folgas rotativas, precisam de organizar a sua vida e assim fica difícil. Estás a falar de jornalistas? Por exemplo. Por exemplo. Muito bem. Vamos então reservar estes minutos finais para falarmos da equipa de handball, que amanhã tem um importante desafio, mais um a contar para a Taça EHF. Para já, 3 jogos, 3 vitórias. Poderá vir a 4ª a caminho, diante dos dinamarqueses do Ostebro. João, um jogo importante, um jogo vibrante, um jogo que aqui pode dar praticamente um pé e meio para a próxima fase. Os quartos de final, que aqui é uns quartos de final a 6. Especiais, exato, com menos um jogo do que o normal. Sim, vai ser um jogo complicado, acho eu, porque já na Dinamarca foi um jogo bastante competitivo até ao fim, conseguimos sair por cima, mas também a equipa dinamarquesa vai trazer jogadores que não jogaram os dois laterais direitos já estão disponíveis. Exatamente, que pode complicar um bocado a tarefa, mas pronto, nós às vezes passamos um bocadinho por cima das modalidades, umas vezes por falta de tempo, sobretudo, mas neste caso eu acho que é importante fazermos este ponto. O handball está a fazer uma época extraordinária, principalmente o ponto de partida, uma época complicada como a do ano passado, foi, portanto, a chegada do nosso novo treinador e também o ambiente que se foi criando à volta desta equipa, as vitórias que tem conseguido. Eu penso que desde Magdeburgo temos tudo por vitórias, e sendo que em Magdeburgo também foi um excelente resultado. Tivemos uma derrota com o Sporting, que também é uma equipa fortíssima, é preciso dizê-lo, em setembro, numa altura em que até achávamos que não teríamos a mesma capacidade competitiva de um Sporting, e que até foi visto como um jogo positivo, mas a partir daí a equipa tem vindo em crescendo e tem feito uma campanha europeia absolutamente extraordinária e que nos deixa a vibrar e a sonhar com uma possível surpresa. Portanto, o caminho começa a partir, portanto, já começou, e amanhã é um jogo importante para vermos se vamos ou não alimentar este sonho, que seria algo muito importante. Amanhã pode ficar garantida a passagem, domingo o primeiro lugar, estamos dependentes do outro resultado, sim. Bom, o Crespo já adiantou
muito sobre este jogo, sobre a importância do mesmo. É verdade que vêm os dois laterais do adversário, que nos podem causar dificuldades que lá não causaram. De qualquer forma, o Dragão Caixa, se há pavilhão em Portugal que tem a capacidade de levar uma equipa ao colo também, é o Dragão Caixa. Este sim, o verdadeiro colinho. O Dragão Caixa consegue, em momentos apertados, dar aquele extra. Dar o empurrão final. Dar o empurrão final à equipa, e os próprios jogadores reconhecem isso mesmo. Nós tivemos um jogo a meio da semana, uma boa vitória também em casa do rival. Interrompemos até uma boa série do rival, não é? Nunca tinha perdido em casa esta época ainda. Sobre esse jogo, eu gostava só de deixar um pequeno detalhe que até foi partilhado comigo com um amigo que é um grande adepto também de handball e que é bastante conhecido no pavilhão, que dizia: o golo do Iturriza é um golo... O golo final. É um golo de um lance de jogo passivo. Desta vez, felizmente, os árbitros souberam contar os passes. O que seria se os árbitros não tivessem sabido contar os passos deste lance? Provavelmente teria dado posse de bola para o adversário. Portanto, isto faz diferença. Saber contar faz diferença e neste jogo fez a diferença. E só até 6 também não é muito. Exatamente, não é muito, mas alguns já não houve sabem. problemas com essa contagem. Se calhar também vamos saber daqui a uns tempos, quando os processos judiciais terminarem, que se calhar o erro não era de contagem, seria contagem de outras coisas que não o número de passos. Mas se calhar daqui a uns tempos saberemos. Muito não perto sei. do fim, Paulo. Notas finais. Já foi tudo dito. Acho que nesta taça EHF estamos realmente bem posicionados para conseguir passar à fase seguinte. Somos a única equipa que conta por vitórias os jogos disputados. No Handball 1 também estamos a 2 jornadas do fim, bem encaminhados para tudo terminar da melhor forma, e acho que realmente o eleco Handball do Futebol Clube Porto tem este ano é um eleco que também a nós, enquanto adeptos, nos motiva muito e nos cativa a ver esta equipa jogar. Uma vez mais podemos falar no caráter também. Tem muitas semelhanças. Para finalizar também, dizer que o handball português de facto passou aqui uma fase complicada, parece estar a voltar aqui ao normal, que é às vitórias do Futebol Clube do Porto. O Luís há bocado aflorou aqui um bocadinho do que foi o processo cashball, ainda estamos à espera de saber mais desenvolvimentos sobre ele, mas dizer que de facto tivemos uma era com o Mr. Obradovic, que foi uma era gloriosa. Depois o clube esteve aqui uma fase um bocadinho mais tremida, e agora com Magnus Andersson... Tivemos excelentes épocas, regulares com o Ricardo Costa, sim, que depois no final... Sim, e depois está ligado àquilo que estava a dizer. Não tivemos, se calhar... Claro, está ligado ao que estava a dizer. A estrelinha, entre aspas, a estrelinha, não o handball viveu aí períodos complicados, e de facto agora aqui o que parece com o Magnus Andersson é que de facto estamos outra vez a compor, é que é a sensação que me dá. A compor de novo um grupo, ainda não é um grupo com a chama que o outro tinha, mas parece que estamos a compor um grupo bastante semelhante ao anterior e vencedor. Apenas dizer que amanhã o Porto joga às 15 da tarde, às 3 da tarde, e portanto é uma hora... Em direto e exclusivo no Porto Em direto Canal. e exclusivo, mas já agora também eu gostava muito que as pessoas vissem no Porto Canal, mas ainda gostava mais que as pessoas se deslocassem ao Dragão Caixa para assistir ao vivo, porque vai ser uma boa forma de começarmos a ganhar o dia da manhã. A equipa merece um pavilhão cheio, dúvida. depois de uma semana tão desgastante. E portanto, amanhã, se ganhássemos no handball, seria certamente depois que entrávamos com muita força no próximo jogo. Muito obrigada aos 4 pela presença em mais um Universo Porto de sexta-feira. Fizemos então uma volta pelo que marca a atualidade do Universo Porto e do Universo Desportivo. Quanto a si, muito obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente fim de semana e não deixe de acompanhar o Porto Canal.